Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Só um minutinho enquanto a gente faz aqui a conexão com o Danilo. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Pode se chegar, pode mandar o convite aí para o seu amigo, sua amiga. A gente já vai começar o bate-papo. Bom, que bom poder estar aqui com vocês hoje. E a gente vai fazer hoje um bate-papo muito legal. Então, eu vou fazer aqui o protocolo de abertura, que é muito simples, enquanto a gente aguarda a chegada do Danilo, que já está convidado, já está online aí na sala, para a gente poder dar início a esse bate-papo de hoje, aqui pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a Quarentena Cultural. Esse projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Então, não importa onde você esteja, você pode acompanhar a gente aqui no canal da Fundação. Outra proposta da quarentena é que continuemos incentivando a todos e todas a ficarem em casa durante a quarentena prevista pelos órgãos competentes e ainda assim continuemos consumindo a cultura tão rica e vasta da nossa região. Agradecemos a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo. PROAC, Programa de Ação Cultural, e a LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Lembrando que essa live de hoje fica disponível depois no canal da Fundação. Então, se você não tiver a oportunidade de assistir ela inteira agora, você fica convidado depois a vir aqui e assistir com muita calma, certo? Então, hoje, vou me apresentar, obviamente. Eu sou o Lucas Molina, eu sou gerente adjunto do Sesc Ribeirão Preto. Eu trabalho aqui com uma ampla equipe super bacana, que pensa uma série de atividades culturais, esportivas, de saúde, o todo o potencial que o Sesc realiza. E hoje, na live, nós vamos falar um pouco sobre essa relação entre a cultura e a sociedade. Então, quais são os caminhos, os impactos e tudo mais. Só confirmar aqui se o Danilo já recebeu o convite para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. E aí, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aqui. É só lembrar que a live do Instagram, ela tem duração apenas de 1 hora, então, normalmente, a gente vai ter que apertar um pouquinho os conteúdos aqui, mas depois a gente fica super à disposição pela Fundação ou pelo SESC para continuar dando mais informações, falar um pouco mais sobre o que realizamos e também falar sobre cultura, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Estamos só aqui aguardando um pouquinho a chegada do Danilo, ele já está aqui. E aí eu também vou aproveitar, enquanto ele não chega, para contar para vocês um pouco o currículo do nosso convidado de hoje, que é tão bacana, né? E aí a gente já fica um pouco por dentro desse assunto que ele vai trazer. O Danilo Santos de Miranda, ele estudou filosofia e ciências sociais. Ele realizou estudos complementares na área de gestão empresarial na Suíça. Desde 1984, ele é o diretor regional do SESC São Paulo, coordenando uma equipe atualmente de 8.000 funcionários, lotados, isso é, distribuídos em 44 unidades do estado de São Paulo. E que, nessas unidades, desenvolvem atividades variadas nas áreas de educação, cultura, lazer, saúde e assistência. Então, muito amplo esse currículo e essa experiência tão vasta, na verdade, que ele tem aí
com essa instituição tão querida e conhecida de nós, que é o SESC São Paulo, certo? Estamos só aguardando aqui ele entrar em contato. Bom, muita gente chegando, muito bacana, vem chegando, gente. A gente está só aguardando ele aceitar aqui o convite para a gente começar. Tô lembrando que dentro desse projeto que a Fundação está desenvolvendo, a quarentena cultural, tem uma série de ações acontecendo, desde bate-papos, lives, oficinas. No fim da live eu vou trazer algumas informações sobre a agenda cultural dessa semana, mas se você ainda não segue a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, dá aqui um like depois, né? Segue aí o perfil dessa instituição tão bacana que faz tantas ações aí interessantes com o SESC e com outros parceiros todos aqui da região. Além disso, também convido aqui vocês para seguir o SESC SP ou o SESC SP ao vivo e o SESC Ribeirão Preto, que são 3 perfis que também tem muita programação disponível para todos e todas. Então, vamos lá. A gente está só com uma dificuldade aqui no convite a ele, mas a gente já está resolvendo. Só aguardando aqui a recepção deles, aí muita gente chegando ainda também na live, é o tempo de você se organizar, sentar, ficar tranquilo para a gente fazer esse bate-papo tão bacana que a gente preparou para hoje. Só um minutinho mais para a gente poder receber aqui o nosso convidado tão especial de hoje. Então, vou continuar aí dando bem-vindo e bem-vinda a todos. A gente está só aguardando o aceite do convite do Danilo. Esse momento também é aquele momento da tecnologia, né, que a gente conta que a gente consiga chegar até o nosso convidado. Só aguardando aqui mais um minuto para a gente poder trabalhar e falar um pouquinho sobre esse assunto que nos interessa tanto, que é a cultura e a sociedade, né? Então, vamos aguardar um minutinho mais. Enquanto isso, pode aí convidar seus amigos e todo mundo que você conheça e queira participar desse bate-papo também. Então, só para explicar o que está acontecendo, eu estou enviando o convite e não estava chegando para ele. Então, ele desconectou do Instagram. Opa, agora sim. Eu já estava aqui há algum tempo. Pois é, a gente estava com uma dificuldade tecnológica, mas que bom que deu certo. Bem-vindo, Domingo. Na realidade, alguma coisa aí que não funcionou direito. Mas está tudo bem, tudo em ordem.
Obrigado pelo convite, cá estamos. Perfeito. Então tá, eu fiz uma introdução básica explicando esse projeto Quarentena Eu Cultural. ouvi tudo. Então tá ótimo. E aí, hoje, durante esse bate-papo, a gente vai conversar um pouco sobre o lugar da cultura na sociedade atual, Perfeito. discutindo caminhos, possibilidades e um possível novo Claro, claro. futuro. É um Então eu vou prazer. deixar uma introdução aqui para você trazer aí elementos que sejam importantes para o nosso bate-papo e depois eu encaminho algumas perguntas para você. Perfeito. Olha, Lucas, é um prazer grande estar conversando com vocês aqui, com todo o pessoal da Fundação, os interessados, a turma do SESC. Eu gostaria de saudar a todos e dizer da minha alegria de poder trazer esse assunto mais uma vez, discutir a questão da cultura, da centralidade, da importância da cultura, né, como um fenômeno humano indispensável para a nossa vida, né? É importante, em primeiro lugar, ressaltar que a cultura não é, digamos assim, uma opção no sentido de vamos viver, vamos fazer cultura ou não vamos fazer cultura. Isso não existe. Por quê? Porque a cultura é inerente ao ser humano. É o que nos faz humano. É o que nos torna capaz de poder participar da nossa vida, da história, do poder nos relacionar, poder conviver com os demais, poder nos alimentar, poder nos vestir, poder realizar nossos sonhos, poder imaginar nosso futuro. Enfim, a cultura é a essência da vida humana, é a essência da vida humana. É onde nós estamos inseridos de uma maneira integral, desde o momento em que a gente põe, digamos, os olhos no mundo, desde que a gente nasce até o momento que a gente se despede do mundo. Cultura é um processo permanente, um processo em que nós estamos interagindo permanentemente. Primeiro conosco mesmo, para nos conhecer, nos aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, saber exatamente quem nós somos, o que fazemos, etc. Segundo, com os demais, à nossa volta, né? Esse sentido da alteridade, esse sentido da vida coletiva, que é indispensável para o ser humano. Nós somos seres gregários. E também a relação com o mundo à nossa volta, com todo mundo do ponto de vista da natureza, do ponto de vista de tudo que é oferecido ao ser humano para poder usufruir, para poder utilizar, para poder saber fazer isso de uma maneira adequada. Então, a cultura, de alguma forma, invade, ela permeia a vida humana de maneira absolutamente integral, né? Portanto, dizer não tem nada a ver com a cultura não existe. Por quê? Porque ela está presente desde que o homem é homem, desde que o ser humano é, se surgiu e passou a conviver e a viver sobre essa terra, né? E as manifestações culturais são todas parte desse processo. A língua que nós falamos e o jeito que nós fazemos as coisas, etc. Existe, porém, na cultura, esse mundo vasto da cultura, uma área específica muito precisa e muito necessária de ser aprofundada, que muitas vezes é confundida com esse conceito todo da cultura, que é o mundo das artes. O mundo das artes é a expressão máxima da cultura. Quando a gente ultrapassa o real, a gente cria o imaginário, cria através da fantasia, através dessa capacidade abstrata do ser humano de poder realizar seus sonhos de maneira diferente, de maneira a poder, de alguma forma, projetar ideias, propostas, criar beleza, encantamento a partir do som, a partir da utilização de instrumentos que foram buscados na natureza e transformados, a partir de toda a nossa capacidade de nos relacionarmos, de registrar as palavras numa forma qualquer, desde as formas mais primitivas até as formas que temos hoje, desde das pinturas rupestres, né, que são
são testemunhos da manifestação do ser humano desde as suas origens, né, até a ida aos outros planetas, aos outros astros, que é uma realidade para o ser humano. Aliás, no filme 2001, Odisseia no Espaço, tem uma cena antológica, um momento em que um ser primitivo, né, bem no início de tudo, descobre um osso que ele pode transformar aquele osso numa arma, num instrumento, em algo que pode agredir o outro, pode ajudar a abrir um buraco, alguma coisa, né? No momento em que ele, portanto, faz uma intervenção sobre a natureza a partir daquele elemento, né, jogado no chão do osso, atira aquilo para cima, né, e aquilo dá uma volta no ar assim, e se transforma em quê? Numa nave espacial fantástica. E aí essa cena do Kubrick, de alguma forma, reúne, né, em segundos toda a história da cultura, toda a história da humanidade, toda a história da civilização humana, que é capaz de transformar a natureza e ter, portanto, uma relação com essa capacidade de poder criar, inventar, fazer, descobrir, ir atrás, juntando tudo de uma vez só. Ali está toda a filosofia, toda a história, né, toda a ciência, toda a capacidade humana de poder juntar tudo aquilo numa cena. Por isso, a genialidade do cineasta de mostrar isso de uma forma tão direta, tão objetiva. Então, isso é cultura. Cultura é tudo isso, é essa intervenção, essa capacidade do ser humano. Na cultura, arte. A arte tem um caráter absolutamente especial. Por quê? Porque a arte vai além do material, vai criar encantamento, vai criar o belo, vai criar uma maneira de você elevar o seu espírito, elevar a sua percepção para alguma coisa que vai muito além daquilo que é observado, etc. Né? Agora, a questão toda é saber que tudo isso faz parte do humano, faz parte de uma sociedade, portanto, que se pretende respeitosa, se pretende uma sociedade que quer valorizar o ser humano, todos eles com as suas manifestações mais profundas e tudo que ele produz, tudo que ele realiza, tudo que ele faz. Muito bem. É importante ressaltar que a cultura depende fundamentalmente da capacidade humana de criar, de fazer, de inventar. Mas ela depende também de apoio, de suporte, de facilitação, de elementos que possam permitir que isso aconteça, que isso se desenvolva, desabroche, né? Ganhe força. Né? Isso é indispensável. As sociedades que mais se desenvolveram no mundo foram aquelas que deram espaço para essa capacidade humana de criar, de modo geral. Isso a gente pode observar em toda a história humana, em todos os países, em todo lugar. Né? Portanto, a cultura e as artes são parte desse processo da criação humana, do desenvolvimento do ser humano, é indispensável, portanto. Isso está mais do que assentado. As pessoas admitem isso, mas na prática é importante que isso se transforme em ações, ações efetivas por parte daqueles que, de alguma forma, têm o poder de decidir sobre as ações públicas, as políticas públicas, aqueles que têm o poder de tomar decisões para atender ao interesse público. E, nesse sentido, portanto, é importantíssimo nós levarmos em conta que estruturas voltadas para atenderem a essa necessidade são absolutamente indispensáveis. Assim como outras estruturas também são indispensáveis do ponto de vista das necessidades humanas. Essa é talvez a mais indispensável de todas, né? Porque ela está muito associada ao pensamento ou à ideia de nós transmitirmos isso, desenvolvermos isso. Isso chama-se levar as pessoas a esse conhecimento. Levar quer dizer conduzir. Conduzir, levar, educar. Educar tem essa origem
na língua latina, de conduzir, de levar as pessoas ao conhecimento disso. E, dessa forma, a educação é inerente, indispensável de considerar esse conceito de uma maneira integral. Cultura e educação, duas faces da mesma moeda, portanto, é parte integrante do processo educativo, como nós normalmente falamos, termos esse desenvolvimento do ponto de vista da cultura. Portanto, a importância da cultura está mais do que assentada enquanto conhecimento, mas nem sempre está tão assentada do ponto de vista prático, do ponto de vista daqueles que tomam decisões para proteger, para fomentar, para desenvolver, para dar abrigo a todas essas ideias na prática, no dia a dia, né? Temos visto isso. Temos visto, infelizmente, a desatenção absoluta para o mundo da cultura e da educação, eu diria, porque uma coisa não funciona sem a outra, né? Então, cá entre nós, se não houver também incentivo no campo da educação, da transmissão da informação, do conhecimento, da necessária estrutura para que isso funcione, nós estamos falhando. Estamos falhando com quem? Com as gerações futuras. Estamos falhando com as gerações futuras. Tem uma frase importante dos pensadores e educadores alemães, na época em que perceberam a importância da educação e da cultura como parte do processo civilizatório, né? De que nós não somos donos do mundo. Nós pegamos ou tomamos emprestado o mundo dos nossos filhos. Eles são os verdadeiros donos. Trabalhamos para eles. E quando eles assumirem a posição nossa, eles vão ter que ter o mesmo pensamento de pensar nos seus filhos. Portanto, é um processo permanente de transmissão, né? É um processo, é uma cadeia permanente de transmissão e por isso que é fundamental que a gente tenha essa noção muito clara em todos os sentidos. Claro, o poder público tem obrigações, né? E, sobretudo, obrigações em dois campos que, para mim, são fundamentais do ponto de vista das suas tarefas. Uma diz respeito ao fomento. Fomento é aquilo que nós fazemos para dar condição, dar condição para que seja feito, para que aconteça, né? E, nesse caso, nesse sentido, uma ação nossa é fundamental, importante, que os políticos interessados efetivamente no interesse público tenham isso presente. E, ao mesmo tempo, que mantenham uma infraestrutura adequada para isso, né? Fomento e infraestrutura são, fundamentalmente, as duas grandes áreas que todos os organismos, em todos os níveis do Estado, têm fundamentalmente que realizar. E, naturalmente, isso faz parte de todo um interesse, né? Não há um político nesse país que não diga que a educação é importante. Mas são poucos os que dizem que, além de importantes, temos que reservar recursos efetivos, ter atenção, buscar gente competente, conhecida, com conhecimento adequado para poder desenvolver isso, seriedade, funcionando como uma espécie de filiado ao PIP. PIP, para mim, é o Partido do Interesse Público, que é um partido que está na sombra e está acima de todos esses que estão aí, né? Esse é o verdadeiro partido que interessa. Alguém que, de fato, faz essa ligação de uma maneira bastante acentuada. Agora, por outro lado, nós sabemos também que a cultura e a arte subsistem independente do poder público. Vai existir, seja do ponto de vista... Por quê? Porque é inerente ao ser humano. Está inerente ao ser humano, né? Os povos originários, os povos bem antigos, que todos eles têm sua manifestação cultural, independente de ter poderes que definam, que estabeleçam, que criem condições para que isso aconteça ou não, né? Então, realmente, a cultura está muito acima de tudo isso, né? Mas todos necessitamos, claro, muito mais ainda mais num país como o nosso, de carência, de desigualdade, um país com uma formação socioeconômica negativa,
baseada na desigualdade, baseada muitas vezes até na exploração, no trabalho escravo até alguns séculos, um pouco mais de um século atrás. Então, realmente, é um país que tem uma necessidade superior ainda do ponto de vista da necessidade da educação barra cultura, né? E, nesse sentido, todas as instituições envolvidas nesse processo têm as suas obrigações, seja do poder público, como disse, seja também instituições privadas, como é o nosso caso, no SESC, somos uma instituição de bem-estar social, temos compromisso com a educação. A educação no sentido da educação permanente, aquela educação que diz respeito ao dia a dia das pessoas, à convivência, que busca nas artes uma maneira de difundir, divulgar, realizar isso. Então, nós temos uma ação cultural fortíssima, voltada no sentido amplo para a convivência, para a solidariedade, para a empatia, para a boa informação, para a verdade, para o reconhecimento, né, dos interesses públicos, etc., de um lado, né? E, de outro lado, no sentido mais restrito, ligado às artes em particular, nós temos o compromisso com a formação, o acesso, a difusão, não é? E a próprio apoio à criação artística que faz parte da nossa perspectiva. E isso nós procuramos realizar sempre levando em conta o interesse público, né? São muitos aspectos que poderiam ser explorados nessa discussão sobre cultura. Um deles, que eu gosto sempre de lembrar, é o caráter até mesmo econômico. É inteligente para os dirigentes pensarem que, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista do desenvolvimento material, é importante considerar a cultura também, porque isolar o desenvolvimento só do ponto de vista material, nós não teremos um verdadeiro desenvolvimento, mas criaremos uma sociedade sem alma, sem povo, sem envolvimento efetivo do ponto de vista das coisas que interessam. E não seria possível. Cá entre nós, não seria possível. São poucas as experiências, mas, enfim, nós não teríamos a menor condição de desenvolver um país sem levar em conta esses componentes. Finalizando a minha apresentação inicial, eu gostaria de falar da importância do livro e da leitura, já que a Fundação tem essa perspectiva, é uma realizadora das suas bienais, do seu trabalho importante na Feira do Livro, e tem um trabalho exemplar de muitos anos atrás no que diz respeito à promoção do livro e leitura. Eu acho que, dentro desse contexto todo, uma das formas de valorizar efetivamente é levar esse conhecimento e essa possibilidade real de difusão através do livro e da leitura, através desse contato com a criação imensa que tem no país e no mundo de autores, de escritores os mais variados, em todas as formas, discutindo todos os temas, trazendo um mundo inteiro, né? Fantástico de imaginação, de propostas. Então, é muito importante nós trabalharmos nessa direção, combatendo o analfabetismo, que já é uma ação necessária, que ainda, embora tenhamos ainda problema de analfabetismo no país, mas, sobretudo, aquele analfabetismo funcional, aquela alfabetização rala, né? Que a pessoa é capaz de escrever o nome, de ler alguma coisa, mas sem penetrar muito no sentido daquilo que está lendo. Então, essa coisa do analfabetismo funcional é algo muito grave no país todo e a gente tem que combater isso. E, em segundo lugar, essa coisa fantástica da ampliação do imaginário, né? O que faz uma sociedade forte é a criação do seu imaginário, a sua capacidade de poder gerar conhecimento atual e sonhar com o futuro de maneira bastante positiva, né? Para todas as idades, e dominando todas as mídias. Agora, com o avanço da tecnologia, as mídias todas estão aí sendo colocadas à disposição
para aqueles mais jovens que se dão melhor com a leitura através da tecnologia, ótimo. Para aquelas pessoas mais antigas como eu, que preferem ainda o livro, a leitura no papel, tudo bem. É uma coisa que a gente tem que superar. Eu vivo numa transição com relação a isso, tentando mudar um pouco a minha tendência, a minha inclinação. Não é muito fácil, né? Porque a gente se acostumou e depois de muito tempo fica mais difícil. Mas, de qualquer forma, existem muitos aspectos a serem considerados nesse campo todo, né? Portanto, nós estamos falando de um universo tão vasto, com tanta informação, com tantos elementos, que eu me coloco à disposição para esclarecer alguma dúvida, alguma questão. Eu sei que eu tinha que falar por volta de 20 minutos, mas acho que ultrapassei um pouco. Mas, de qualquer forma, foi um prazer até agora ter exposto isso para vocês. Me coloco à disposição para algum esclarecimento a respeito dessas ideias ou de outras que, eventualmente, especialmente nesse momento de pandemia em que nós, sei lá, temos que considerar tantas outras questões também muito sérias e gravíssimas na busca de um mundo melhor para todos. Era isso. Perfeito. Eu acho que foi bastante ampla essa sua apresentação, introdução. Acho que dá muitos elementos aqui. Gosto muito que você trouxe um elemento que é o 2001, Odisseia no Espaço. Quem ainda não assistiu esse filme, Tem que acho que é ver. uma recomendação, porque ele dá aí dicas de como é que a gente pode interpretar o que é a cultura e como é que ela impacta diretamente na sociedade. Eu não sei se você já viu um filme também chamado A Chegada, que os linguistas vão lá tentar ajudar a decifrar o que os extraterrestres estão tentando dizer. Mas a Esse coisa não mais vi. fundamental desse que eu gostaria de trazer, que eu acho que complementa a sua fala, é a respeito do núcleo principal, que são linguistas, e falam que a nossa visão do mundo está muito ligada com a língua e a cultura que nós crescemos, né? Então, a gente nasceu no Brasil, falamos Verdade. português, pensamos português, e a partir daí a gente tem uma interpretação toda de mundo que é diferente de qualquer outra pessoa que nasceu em qualquer outro lugar. Claro, E, claro. então, Sem dúvida nenhuma. isso traz aí um complemento. E aí você trouxe informações muito interessantes, né? Quando a gente fala de cultura e educação, a gente entende isso de uma forma muito intrínseca, né? E até no Brasil, se pensar o Ministério da Educação ainda continua chamando MEC, né? Ministério da Educação e Verdade, Cultura. é verdade. Essa é uma boa lembrança. Boa Então, lembrança. a gente tem ainda esse link, né? E aí eu queria trazer talvez essa primeira pergunta para você, pensando um pouco, né? Você tem aí 36 anos na gestão de uma instituição do tamanho do SESC São Paulo. Passou mais um tempo aí conectado e trabalhando no SENAC, que é uma outra importante instituição. Né? Durante esse tempo, eu acredito que você tenha visto muita coisa no campo da cultura e educação, então ações, infraestrutura, avançando. E aí eu queria que você trouxesse alguns exemplos do que você acha que avançamos e do que você acha que a gente ainda pode avançar nesses campos da educação e da cultura especificamente. Olha, é um campo vastíssimo, realmente. Eu tive a oportunidade, eu já estou no SESC não há 36 anos. 36 anos eu estou como diretor regional do SESC de São Paulo. Eu entrei no SESC em 1968, onde boa parte das pessoas que me assistem não era sequer nascida. Mas há 68, portanto, há 52 anos quase, no SESC. Enquanto eu estava no SESC, tive um período que eu fiquei no SENAC também cuidando da administração, de uma série de ações voltadas, sobretudo, na área mais interna de recursos humanos e também pensando a questão da formação, da educação, a ligação da formação profissional com o todo, né? Pensando sempre da formação profissional de maneira bastante integral, de maneira bastante ampla, né? Muito além da questão puramente de aprender tecnicamente alguma coisa para desenvolver uma profissão, né? Temos que pensar em preparar as pessoas não para uma profissão, mas para a vida inteira, né? Então, isso que é importante. Aliás, é um trabalho que também no SESC a gente desenvolve de uma maneira diferente, porque a cultura e a educação juntas, como eu disse, levam a esse conceito da educação permanente, né? E para nós, tudo que nós fazemos no SESC, tudo, absolutamente tudo, tem a ver com
com essa ideia do processo permanente de aprendizagem, de educação permanente, né? E através de quê? Da discussão, do debate, da provocação, do encantamento. Tem vários elementos que estão por trás dessa realização, né? Agora, de fato, é uma história longa. A gente viu a evolução dessas duas entidades, é bom que se diga, com características diferentes, uma voltada mais para formação tipicamente profissional, embora quando lá estivemos, e ainda hoje, existe esse sentimento, essa percepção de querer uma visão integral, lá no SENAC. E, posteriormente, eu tive duas fases no SESC, portanto, uma fase anterior, onde nós participei de uma ação muito forte das unidades móveis espalhadas pelo Brasil todo, aliás, pelo Estado de São Paulo, que era um trabalho em São Paulo, sobretudo, onde a animação cultural, o envolvimento comunitário, a ação com todas as comunidades no interior de São Paulo foi muito importante, ou foram muito importantes para a criação de uma mentalidade, de um modo de agir que o SESC se utiliza até hoje dessa, digamos, dessa tecnologia desenvolvida naquele tempo. Isso acontece na prática, né? Na medida em que nós, quando atuamos em algumas comunidades, onde nós estamos presentes em alguns bairros da cidade de São Paulo e nas cidades do interior, de modo geral, atuamos envolvendo a comunidade em muitas ações. E isso é fundamental para a gente poder realizar o nosso trabalho, porque nosso trabalho não pode ser realizado de maneira isolada, como uma espécie de posição autoritária de alguém que chega e diz: temos que fazer assim, 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 e vocês sigam, é isso que nós estamos determinando que vamos fazer. Não, tem uma negociação permanente, você sabe disso aí, como adjunto em Ribeirão, é um processo permanente de negociação, de conversa com todas as lideranças, com as pessoas envolvidas no fazer cultural. O fazer cultural é muito amplo, né? É o artístico, mas tem também uma ligação forte com a atividade física, com a atividade esportiva, com a atividade voltada para a saúde, para a alimentação. Tudo isso faz parte desse fazer cultural. É muito importante considerar isso. Nesses 36 anos como diretor do SESC, muita coisa mudou. E é normal que seja assim. Em primeiro lugar, o próprio tamanho da instituição. Isso cresceu muito, né? Nós éramos, quando eu assumi, cerca de 13, 14 unidades. Hoje somos 44 unidades, né? 40 típicas e 4 especializadas e espalhadas em todo o estado. Um outro fato, elas também ganharam uma característica cada vez mais própria. Tanto que, no caso específico de Ribeirão, estou falando para os Ribeirão pretanos, de modo especial, nós temos um projeto. Ribeirão Preto foi uma cidade muito beneficiada logo no primeiro momento pelo SESC, porque é a primeira unidade do SESC no interior em Ribeirão Preto, 1940 e pouco, não me lembro. Não tenho detalhes sobre isso, mas é uma das primeiras. Ou a primeira. A primeira. E em termos de construção de uma nova unidade nos anos 60, foi construído nos anos 60 também um modelo na cidade de Ribeirão Preto que juntava SESC e SENAC. Em Ribeirão e outras cidades também do interior, né? Uma funcionava no andar, outra funcionava no outro andar. De lá para cá, nós percebemos a necessidade de Ribeirão ter realmente uma unidade mais atualizada, semelhante àquelas que nós temos em outras cidades, mas onde nós construímos mais recentemente. Então, está sendo projetado, estamos finalizando a construção, o projeto para a construção de eu diria que uma nova unidade, usando basicamente a que está lá, pelo menos o seu edifício principal, mas o restante será absolutamente renovado, refeito completamente, já que não temos condições de poder manter uma unidade com o nível que se pretende para a cidade de Ribeirão Preto daquela forma que lá está.
Então, embora funcione muito bem, eu não tenho nenhuma queixa do ponto de vista da equipe, nem do que se consegue realizar em Ribeirão, mas nós pretendemos mais e vamos construir uma unidade mais atualizada. Esse processo de atualização das unidades é uma novidade importante, por quê? Porque aos poucos a gente foi acrescentando, fomos realizando novos programas, fomos incorporando novas tecnologias e isso se tornou cada vez mais atuante. Hoje em dia, as unidades, tanto na capital quanto no interior, são dotadas de todo um serviço muito vinculado ao interesse da comunidade. A comunidade ela se apropria de uma maneira muito intensa da nossa unidade e isso revela uma afinidade efetiva. Ou seja, estamos realizando programas, estamos acertando do ponto de vista daquilo que é do interesse da comunidade efetivamente. Claro, isso a gente pretende manter e, para mim, é uma das lições mais importantes que a gente conseguiu juntar no decorrer desses anos todos, né? Além de muitas ações, desenvolvendo programas específicos em campos específicos, por exemplo, no campo do teatro, no campo das artes visuais. Temos uma ação muito forte voltada para a comunidade, de modo geral, não nas unidades, nas cidades onde temos unidades, mas voltada para as cidades que estão além das menores, né? Cidades menores que estão além dessas unidades, das cidades onde temos unidades, que são circuitos nossos que atingem mais de 100, 120, 130 cidades por ano. Esse ano não pudemos realizar em decorrência desse fato fatídico, terrível da pandemia. Nós tivemos que suspender a realização do nosso circuito. E assim por diante, tem muita coisa. A grande vantagem, o grande aspecto que nós temos desenvolvido com bastante é uma espécie de uma tecnologia social, sociocultural, cada vez mais apurada, cada vez mais cuidadosa, visando atingir melhor os objetivos, fazer algo de interesse realmente público em todos os sentidos, usando todos os recursos. Aliás, importante ressaltar também, o SESC, de maneira geral, e isso vale para todo mundo no campo cultural, e aqui temos um exemplo disso nesse momento, trabalha muito o sentido da parceria, fazer junto com aqueles que fazem também algo parecido, que pode juntar forças e essa sinergia aumenta sensivelmente a nossa capacidade e o nosso alcance. Então, isso tem sido realmente algo extraordinário, tanto no nível estadual, no nível nacional e no nível até internacional. Ultimamente, nós, através de um esquema próprio, com assessoria própria, desenvolvemos uma ação muito forte com as representações internacionais que temos em São Paulo e também com ações que são desenvolvidas no exterior, levando e trazendo muita sinergia, muito intercâmbio, que para mim é indispensável. Não se faz cultura sem intercâmbio. Não se faz cultura sem trocar, sem ver o novo, sem levar o novo, sem levar para outros e trazer dos outros para nós e fazer esse diálogo permanentemente. Isso, para mim, é indispensável. E eu vejo isso como algo muito especial, muito especial. E é uma das grandes conquistas que nós obtivemos mais recentemente. Eu acho perfeito trazer essa perspectiva do intercâmbio e do desenvolvimento social, porque eu acho que tanto no campo da educação quanto no campo da cultura, acho que são aspectos fundamentais, né? E acho que ao pensar o SESC, pensar outros institutos, como a Fundação, como outros tantos que a gente tem aí, gosto sempre de imaginar que nós estamos dentro de uma engrenagem e a gente é uma das peças dessa engrenagem, né? Então, sozinho o SESC não vai a lugar nenhum, a Fundação não vai a lugar nenhum, o Ministério da Educação não vai a lugar nenhum. Acho que essa é a grande função do trabalho em cultura e educação, né? Essa permanência, esse intercâmbio permanente que a gente tem que fazer com os parceiros, com o território, com outros que falam a mesma língua e que não falam a mesma língua que nós, né? Porque é importante a divergência. Trocar com todos, inclusive com os que têm diversidade, variação de modos de fazer, isso é muito importante também. A diversidade, para mim, é essencial. Essa descoberta cada vez mais profunda
em todos os níveis da diversidade, seja da proposta, seja do que se faz, seja do público que é atingido, seja da maneira como a gente faz, enfim. Diversidade é a nossa palavra, né? Então, acho que é importantíssimo a gente valorizar esse aspecto da diversidade num país como o nosso, uma formação tão diversa, com uma variedade imensa, que para nós tem que ser considerado um valor. Isso não nos coloca para baixo, pelo contrário, nos eleva. E é um pouco esperança minha, né? Um pouco otimista talvez, mas enfim, que isso seja um exemplo para o mundo, quando a gente puder, digamos, propagar isso de uma maneira mais efetiva. Não, com certeza. E aí eu ia pegar um pouco desse seu gancho da desigualdade. Separei um trecho do Frei Beto, que é uma pessoa que eu acho que eu gosto muito de olhar e ler quando eu, né, vou buscar aí alguma informação nova e complementar, que é: somos todos passageiros da mesma nave espacial chamada Terra. No entanto, como as caravelas dos colonizadores e nos aviões transatlânticos, viajamos em condições desiguais. Eu queria perguntar para você, na verdade, como é que você analisa o impacto dessas desigualdades sociais todas que a gente está envolto o tempo todo na cultura, e como é que a cultura pode ser um agente promotor desse desenvolvimento social para minimizar tais desigualdades, né? Então, acho que é uma pergunta que são duas. Lucas, isso aí realmente é uma questão central, fundamental. A desigualdade é parte do nosso legado, da nossa história, daquilo que nós formamos, que esse país aprendeu a fazer no decorrer dos seus 500 e tantos anos, né? Essa desigualdade vem da maneira como foi explorado, da maneira como a escravidão se estabeleceu aqui de uma maneira exacerbada, muito mais forte que em outras partes do mundo, a escravidão negra, a escravidão africana. Portanto, isso traz uma marca indelével, fortíssima na nossa realidade, que nós não superamos até hoje e temos muita dificuldade para fazê-lo, né? Porque mesmo que a gente tenha leis, tenha interesses, tenha vontades, tenha expressões muito claras de não querer mais isso entre nós, sobretudo entre as pessoas que têm uma visão mais humanizadora, mais aberta, na prática isso não se dá, porque as dificuldades para que isso aconteça ainda são muito grandes sob vários pontos de vista. E tanto que, mesmo comparando com outras realidades e mesmo comparando com racismos de outros lugares, o nosso racismo parece que tem um lugar um pouco mais exacerbado, mais profundo, porque ele tem a sutileza de ser profundo, atávico, está lá dentro, né, do nosso modo de ver, de pensar, de agir e de fazer. Frei Beto tem razão. E o Frei Beto cita aí, no caso, a grande figura de Morin, que também falava isso: somos todos passageiros de uma nave espacial solta no mundo. Ou a gente se solidariza, ou nós nos perderemos todos, né? E parece que a questão da pandemia, uma das grandes lições que mostram com clareza é que a solidariedade se tornou algo mais do que indispensável, quase que obrigatório, na medida em que a gente está com a consciência mais clara de que nós dependemos do outro, né? Que nós somos interdependentes muito mais profundamente. Isso do ponto de vista da saúde, do ponto de vista mas é do ponto de vista geral também, porque isso revela outras desigualdades muito mais profundas, que é essa desigualdade da percepção do humano, a percepção do humano, né? No fundo, talvez haja pessoas que não consideram determinados tipos da raça negra ou da raça indígena, etc., não são humanos do mesmo jeito que outros. Isso é um absurdo superado há centenas de anos, mas que ainda está na cabeça de pessoas. Isso, para mim, me parece que é profundo. E isso não é uma questão verbalizada. Ninguém fala isso, é um absurdo, ninguém vai falar. Mas ela
realizada no comportamento, na observação, no modo de olhar e de fazer. Isso, para mim, é esse racismo profundo, né, estrutural, que está aí inserido e que tem sido discutido, colocado, hoje mais presente do que nunca, em função de fatos. De um lado, a pandemia. A pandemia ressaltou isso de uma maneira exacerbada também, muito forte. E isso tem esse aspecto a ser considerado como, digamos, uma lição importante a ser aprofundada. Do outro lado, outras questões, como o assassinato do americano George Floyd e outras coisas que têm acontecido no Brasil sempre, quase todos os dias, né? A questão da criança que é abandonada por uma pessoa branca e acaba morrendo porque foi descuidada. E, enfim, isso está acontecendo no país a todo instante. A questão da perseguição ao jovem negro periférico nas grandes cidades, tudo isso que se revela algo muito grave de se considerar. Então, essa percepção da solidariedade, para mim, é um elemento vital que tem a ver com cultura, tem a ver com conhecimento, tem a ver com aprofundamento, mas não é só uma questão intelectual. Eu estudei e vi que realmente isso é todos iguais. Não, não. É uma questão muito mais profunda. É uma questão que tem a ver com afeto, tem a ver com a profundidade do ser humano, com as nossas emoções, com o dia a dia das coisas. É muito mais profundo. Então, nesse sentido, eu acho que o Frei Beto coloca isso de uma maneira muito clara, porque a desigualdade e a falta de solidariedade, que é realmente decorrente, duas facetas de uma mesma realidade, são impeditivas da construção de uma sociedade mais justa, mais adequada para todo mundo. E nós temos um problema de desigualdade no nosso país, que é uma desigualdade que é mais profunda, porque eu não aprofundei isso antes, ela não é só pessoal, ela é territorial, ela tem a ver com percepções ela é social, no sentido de que abrange determinadas categorias, não abrange outras, ela é bastante grave em todos os aspectos. Até mesmo do ponto de vista tecnológico, né? Nós temos aí um avanço tecnológico importante uma cidade como São Paulo e desejamos ampliar cada vez mais, mas não esqueçamos que tem muita gente no país e até mesmo em São Paulo, que é um cadinho, que é um resumo do país inteiro, em que não tem o acesso tecnológico que nós temos, que muitos têm. Foi falado a respeito da educação recentemente. Muitas crianças não podem frequentar a escola e nem podem ter aulas à distância, né? Não pode ter aula virtuais. Por quê? Porque não tem equipamento, não tem como fazer isso, né, da maneira mais adequada. Não, só para complementar o dado aí, 70 milhões de brasileiros não têm acesso ou têm um acesso que não é 4G, né, da tecnologia da Também internet. tem isso, né? Uma coisa é ter celular e outra coisa é um acesso completo. Né? Bom, a gente está aqui encaminhando para os últimos 5 minutos da conversa. É muito rápido. É sempre muito rápido no Instagram. Queria que você deixasse aí uma palavra final. Eu ia te fazer umas perguntas mais relacionadas à gestão pública também, né? Um pouco de como é que a gente pode aumentar essa sintonia entre cultura e povo, enfim, como é que a gestão ela pode se comportar de uma forma um pouco diferente nesse sentido. Então, para fechar, vou deixar essa última pergunta. Olha, a questão cultural é grave, a questão cultural exige conhecimento e exige gestão adequada, né? E muitas vezes o problema da gestão é colocado de uma maneira meio superficial, amadora, como, digamos, sem levar em conta necessidades efetivas, né? E sem levar em conta o conhecimento, e temos exemplos muito recentes aí de pessoas que assumem posições estratégicas e não estão preparadas para isso, e isso traz consequências graves, né? Eu falava que a questão cultural ela é importante, ela tem uma espontaneidade, né? Ela nasce do interesse popular, nasce das pessoas, não só a ação, mas também
um envolvimento no mundo da cultura, mas necessita ter propostas adequadas do ponto de vista do entendimento, do equilíbrio, da superação da desigualdade, por exemplo. Né? A nossa desigualdade é muito grande nesse campo também. Né? Então, acho que tem muitas ações que caberiam para aqueles que têm essa função do ponto de vista nacional, do ponto de vista estadual, do ponto de vista municipal. Em todos os lugares, eu acho que cabe esse tipo de coisa. Da nossa parte, é acreditar mais seriamente na possibilidade efetiva da educação barra cultura. Eu me bato muito com essa verdade, porque eu uso essa verdade para falar com bastante ênfase, porque nós não teremos saída no nosso país sem valorizarmos esse campo, né? Esse campo da educação e da cultura, entendida dessa maneira, né? Preparando realmente a geração para o futuro. E para nós isso é algo vital. Eu fico, às vezes, preocupado em algumas falsas divergências, por exemplo, colocando que, não, nós temos que pôr o dinheiro público apenas na educação, a cultura se vira de outra maneira. Não, isso não faz o menor sentido, porque tudo é integrado. Você me lembrou aí a questão do antigo MEC, né? Que até hoje é falado do MEC. MEC porque Ministério da Educação e Cultura. Até alguns anos atrás, a cultura era parte da educação, era parte do Ministério da Educação e dispunha de recursos também provenientes da reserva constitucional da educação junto com a cultura. Depois disso, a cultura foi completamente esquecida, embora tenham criado um ministério próprio, que agora foi reduzido à condição de uma secretaria. O nome teria pouca importância se não fosse a desconsideração, o desrespeito, a desimportância. Né? Se é secretaria, se é ministério, se é departamento, tudo isso seria menos importante se não fosse a desconsideração efetiva. E aonde que ela se manifesta? Nós vemos claramente como ela se manifesta, né? No que diz respeito às escolhas de pessoas envolvidas, mas, mais ainda, falta de condições, de recursos, de infraestrutura, de meios para poder fazer. Né? Então, a grande recomendação é que a educação é a nossa saída e a cultura está junto nesse esforço. E eu diria que esse país só tem saída, efetivamente, no dia em que os dirigentes acreditarem nisso para valer e não apenas da boca para fora. Então, essa mensagem eu acho que é destinada, sempre que eu posso, a todos aqueles que têm algum tipo de poder para ajudar a refletir sobre isso e a transformar essa realidade. Perfeito. Danilo, eu queria muito agradecer esse bate-papo que nós tivemos aqui. Antes de encerrar, eu vou deixar apenas um texto aqui do Guimarães Rosa, que é um autor que eu gosto muito. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, acho que vou pegar esse seu gancho aí do fim para dizer que foi muito bom ter a presença de todos e todas aqui. Lembrando que esse projeto da Fundação do Livro ele continua com outras datas. Né? Nessa sexta-feira a gente tem aí um bate-papo sobre a história das mulheres, que também acho que é um capítulo à parte aí para a gente entender o que é a formação cultural. E no sábado tem uma oficina, então se você tiver qualquer dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse programa do Quarentena Cultural, é só olhar o link que fica aqui na biografia da Fundação. Certo? Eu agradeço a todos e todas. Danilo, foi um prazer imenso conversar com você. Obrigado, grande prazer. Muito obrigado. E é isso, gente. Até mais.